maravilhoso. És incomparável, maravilhoso. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Não há Deus como Jeová. Interessante, irmão, que a gente ouviu naquele negócio do impeachment, ainda antes do impeachment, um deputado lá, CA, desses idiotas que pensam que são crentes, e lá na hora diz, feliz a nação cujo Deus... Ele nem sabe o que está dizendo, mas teve um lá que disse isso. Né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pois é, o Brasil não é essa nação. A senhora do Brasil é a senhora Aparecida. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele nem sabe o que quer dizer isso. Feliz a nação cuja divindade é o Senhor. Esse Senhor último lá é Jeová. Feliz a nação cujo Deus é Jeová, o Senhor Deus. Pois é, Brasil não é. Brasil é Nossa Senhora Aparecida. Que tristeza. Agora, obviamente, quem é salvo sabe dessas coisas. Nós temos aqui, terra e céu proclamam o teu louvor. O pecador que não proclama esse louvor, a Bíblia diz o que acontecerá com ele, né? Vou tirar o tom mais baixo para as meninas, tá certo? Terra e céu proclamam teu louvor, maravilha e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, é vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilha e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, é vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Aleluia. Jane, vamos continuar louvando a Deus com oração. Bendito Deus, Senhor da glória, nós te louvamos e te exaltamos nesse momento, Pai. Queremos te agradecer imensamente pela tua graça em nossas vidas, Deus, que ela nunca saia de nós, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e nos dirigir com teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que nesta noite nós venhamos ouvir a tua palavra e que essa palavra venha nos confrontar e que venha, Senhor, trazer mudança às nossas vidas, Pai. Que nós não somente ouvimos, Senhor, mas que nós também mudemos para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, olhem só. Estamos tratando do mesmo assunto. No boletim, né? O cântico que nós cantamos agora. Ele venceu a morte. É Senhor da morte. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse para falar sobre a segurança inabalável do crente. Nada abala a segurança de um crente.
Se ele é crente mesmo, ele sabe disso. Apocalipse, capítulo 1, vamos ler do versículo 17, 18 e 19. Apocalipse, capítulo 1, vamos ler os versículos 17, 18 e 19. Se Deus quiser, domingo que vem eu já vou estar com as lentes adequadas. Aí vai acabar essa agonia da leitura, para ler, tira para ver, para enxergar, bota para... É uma confusão. Então, olha, irmãos, diz assim, João, na revelação que teve: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então isso aqui, irmãos, trata, o Apocalipse quer dizer revelação, trata da revelação que foi dada a João, quando ele estava lá em Patmos, exilado, e quando apareceu este ente poderoso diante dele, ele caiu. Nós lemos só essa parte aqui. Irmãos, quando se fala de Apocalipse, normalmente, por causa da nossa memória de pecadores, imediatamente a nossa memória nos remete a coisas pavorosas que estão escritas lá no Apocalipse, destruição geral de tudo. O mundo vai acabar no Apocalipse, é a morte geral. É por isso que as pessoas têm pavor de falar em final do mundo, porque final do mundo indica a morte total. Mesmo que neguem conscientemente, todos sabem que o fim do mundo implica a morte e implica o encontro com o Senhor da morte. Implica o encontro com o Senhor do mundo, com o Senhor da vida, com quem construiu isso. Mesmo quem diga que é ateu. Eu quero é ver um ateu na hora da morte não ter medo. Eu quero é ver. Ele sabe que vai se encontrar com alguém. Ele sabe disso. Pois é, irmãos. Mesmo que neguem, todos têm medo de morrer. E é por isso mesmo. Esses que se dizem ateus. Na hora de morrer, eu quero é ver. Ele não tem medo. Porém, a mensagem geral do Apocalipse não é uma mensagem de morte. Embora ele fale lá em destruição total, em fim do mundo, o que for. Mas não é uma mensagem de morte. Pelo contrário, é uma mensagem de vida. É uma mensagem de encorajamento. Originalmente escrita para os crentes lá das 7 igrejas da Ásia, irmãos que estavam sendo massacrados pelo Império Romano e não tinham mais nenhum alento. Jesus não voltava, como os apóstolos pregaram para eles, que Jesus está voltando. Todos os apóstolos pensavam isso. Jesus está voltando amanhã. E morreram todos os apóstolos martirizados. Só João estava vivo e ainda exilado. E agora? A gente vai acreditar em quê mais? Império Romano massacrando, queimando todo mundo. Agora, a gente vai acreditar em quê? Cadê Jesus? E prometeram para a gente que vinha. Aí Jesus apareceu para João, nessa situação aqui. Por isso o Espírito trouxe essa revelação a João. Para que ele visse o final dos tempos e escrevesse isso, como Jesus estava lhe revelando, e mandasse para esses irmãos, para eles saberem que não estava perdido nada não. Que Jesus é Senhor da morte. Que Jesus tem a chave da morte, do inferno, do que quer que seja. Não tenham medo não. É essa a mensagem. Ele venceu. Venceste a morte.
e da vida és Senhor, cantamos. É essa a mensagem do Apocalipse. Eu venci! E vocês, meus cordeiros, minha igreja, vocês vencem comigo. E essa vitória é a vitória contra o pecado, vitória contra a morte. Tem nada a ver com vitória aqui na terra, não. Como as igrejas pregam. Isso aí, qualquer um que trabalhar tem essa vitória. Olha, irmãos, a mesma mensagem de encorajamento vale para nós. A Bíblia é um livro eterno, é uma mensagem eterna. Então, nesses dias em que nos sentimos massacrados, é tanta doença, as potestades, os poderes capitalistas. A cada dia aparece uma doença nova que a ciência não conhece. A ciência cresce, descobre tanta coisa maravilhosa e de repente aparece uma doença nova, uma chikungunya, não sei quem, dengue, zika, tanta microcefalia, tanta coisa, ninguém sabia disso. Que negócio é esse? É tanta doença velha como o câncer, a tuberculose, que continua matando todo mundo aí e ninguém resolve isso. É tanta depressão por causa do corre-corre da vida que não dá tempo de fazer as coisas. Nos sentimos incompetentes para fazer as coisas. Caramba, eu não dou conta da minha família. Eu não dou conta do meu emprego. Eu não dou conta de tanta coisa. Aí vem a depressão. Cadê a ciência para resolver isso? É tanta opressão dos poderosos. Os que deviam nos governar nos exploram. Os que deviam legislar para fazer lei justa, fazem lei para o seu próprio umbigo, para eles enriquecerem. Está aí o Brasil de prova. Os que deveriam julgar com imparcialidade, julgam de acordo com os legisladores para serem favorecidos também. E haja o povo pagar o pato. Então nós não estamos tão diferentes daquele povo lá, para quem Jesus mandou essa revelação para encorajá-los. Sabemos que essas coisas fazem parte da criação caída, corrompida pelo pecado, e é bom lembrar o que Paulo disse em Romanos 8:22. Sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Mas o Senhor virá redimir a sua criação. E nós fazemos dessa criação que geme e suporta angústias até agora. Observe que Paulo diz que nós sabemos disso, sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Ele diz que nós sabemos. E nós precisamos saber também, porque essa é a mensagem do Apocalipse, que todas as potestades, poderes desse mundo corrompido, todas as doenças, a morte, o inferno, tudo isso está nas mãos de Jesus. Isso não está sem controle. Está nas mãos do Senhor. Por isso, nós não temos nada a temer. João, coitado, este sim, tinha todos os motivos para estar morrendo de medo. Só restava ele de apóstolo. Exilado numa ilha, para morrer. Provavelmente estava até desiludido também com as promessas que Jesus fez e tudo, e nada se cumpriu, digamos assim. Você vê claramente que Paulo mesmo, nas suas pregações, você vê que no final da sua última carta, provavelmente a segunda carta de Timóteo, você vê que Paulo estava, digamos assim, desapontado. Jesus não veio. Ele pensava que Jesus vinha com ele vivo ainda, que era o que ele pregava. Ele não, todos os apóstolos pregavam isso. Jesus não veio. E o pobre João, coitado, só ele vivo, e ele sabia que todos os outros já tinham morrido. Sofrendo todo tipo de tribulações, aflições. Detalhe, por causa da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 9, aqui está escrito isso. João, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Era por isso que o pobre homem estava lá exilado para morrer. Como os outros apóstolos, todos morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Então preste atenção, irmãos. João não estava lá sofrendo, como nós, na maioria das vezes, na maioria das nossas aflições, na maioria dos nossos sofrimentos. João não estava ali sofrendo porque não soube governar a sua casa. Não era esse o problema dele. Esse é o problema de grande parte dos irmãos. O marido não governa a sua casa. João não estava lá sofrendo porque não soube educar seus filhos. Essa é outra grande parte dos sofrimentos que nós temos na igreja. Pais que não ensinam seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. João não estava ali sofrendo porque não soube administrar suas finanças. Pais todo endividado, devendo para a agiota, para Deus e o mundo, como se diz. Esse é outro grande problema. Nós sabemos de irmão na igreja que às vezes está em mão de agiota. Mas meu irmão, como é que você faz um negócio desse? Não era essa a causa do sofrimento de João. Como nós temos, essa é a causa de grande parte do sofrimento de muitos irmãos. João estava exilado exatamente por causa da palavra, por ser fiel, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pregações de hoje que dizem que Jesus vai lhe dar boa vida são falsas. Pode até dar, mas não tem essa promessa na Bíblia. Foi nessa condição que o Espírito concedeu revelações a João. Jesus se apresentou a ele e deu revelações ainda mais aterradoras. No final do mundo, que é, meu Jesus, o pobre do João disse, era melhor ele não ter me dito isso. O pobre já estava lá, morrendo de medo para morrer. E vem mais com essas revelações desse jeito. Mas João viu o Senhor glorificado, nos versículos anteriores. Ele viu Jesus, ele viu o Cordeiro. E diante daquela visão caiu como morto. Foi aqui que nós começamos a ler o versículo 17. Quando o vi, ele viu Jesus glorificado. Quando o vi, caí a seus pés como morto. O homem não podia suportar aquela visão tão maravilhosa. Mas o Senhor Jesus, graciosamente, colocou sobre ele a sua mão do poder, a mão direita, a mão do favor, a destra de Deus, como a Bíblia fala tantas vezes, e lhe disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo, João. Irmãos, dificilmente nós passaremos pelas tribulações e aflições que João estava passando. Muito dificilmente. Em nosso país, alguém passará as aflições e as tribulações que João estava passando por causa da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso não devemos ter medo da vida. Não devemos ter medo de qualquer coisa que nos possa sobrevir neste mundo, nesse nosso país corrupto. Muito menos da morte que é certa. Essa que a gente não deve ter medo mesmo. Porque essa vem, você seja crente, macumbeiro, satanista, o que for, ela virá. E quem tem a chave dela é Jesus. O Senhor está conosco, irmãos. Observe o que ele disse ao apóstolo João. Não temas, eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou eterno. E ele disse aos apóstolos antes de sair, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso serve ou não serve? Ele está conosco no início e no fim. Ele está conosco no nosso nascimento e na nossa morte. Ele está conosco na nossa conversão e conosco no dia da glorificação e conosco enquanto estamos aqui, nos santificando no poder do Espírito Santo. Foi a presença do Senhor que fez com que o pobre apóstolo tão apavorado se fortalecesse. A mão do Senhor sobre ele foi o suficiente
para acalmar o pobre apóstolo, último dos moicanos, ainda vivo, tão sofrido e tão abandonado e tão apavorado, com certeza. Agora, irmãos, prestem atenção. Mais uma vez eu falo das pregações mentirosas. O Senhor não disse a João, e poderia ter dito, de acordo com as pregações de hoje, seria isso que ele diria. João, fique tranquilo que eu vou tirar você daqui. Eu não vou deixar você aqui, meu filho. Você é meu apóstolo. Eu não vou deixar você aqui, eu vou tirar você daqui. Ele não disse isso, não. Nem se incomodou com o fato de João estar lá preso. Ele deu uma revelação a João, para João escrever e mandar para as igrejas. Mas continuou lá. Ele não se incomodou com isso, não. Pelo menos imediatamente. Foi que Jesus disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno, João. Não tenha medo. Eu estou com você, João, agora e eternamente. Só isso lhe basta. Continue exilado, não tem problema não. Ah, irmãos, eu estou com você, João. Eu estou com você, irmão, Jesus dizendo. Eu estou presente na sua vida e eu tenho a chave da morte, Dona Milena. Ou quem quer que esteja com doença aí, que é uma sentença de morte, como a mensagem do boletim fala nisso hoje. Eu tenho a chave da morte. Quem vai morrer antes de eu determinar? Ninguém. É isso que Jesus está dizendo para João. Você está sozinho aí, apavorado, com medo. Já morreram todos os apóstolos, você está vivo. Não tenha medo, eu estou com você. Portanto, irmãos, quem está passando por tribulações terríveis, como a gente sabe, a família de Inajá, Iremar, irmã Amália, Tânia, não espere ouvir do Senhor, como os falsos pastores ensinam. Não espere ouvir do Senhor. Não tema, meu filho e minha filha. Eu vou curar você, eu vou lhe dar uma vida boa. Isso é mentira. Não tem isso na Bíblia. Ele pode fazer isso? Pode, mas ele não promete coisa nenhuma, não. Quem está doente, não espere, eu vou lhe curar milagrosamente. Isso é mentira. Ele pode fazer isso? Pode, mas ele não prometeu fazer isso, coisa nenhuma. Porque a doença é dele, inclusive. A doença é dele, inclusive. Todas as coisas estão na mão do Senhor. A saúde, a doença. Como ele disse a Moisés, sou eu que faço o cego, sou eu que faço o que vê, sou eu que firo, sou eu que saro a ferida, sou eu que mato, sou eu que faço viver. Então por que eu vou ter medo, se eu sou crente? Por que eu vou ter medo? Se Jesus disse, eu estou com você. Irmãos, a sua palavra de consolo e de conforto é: não tema, não tema, eu estou com você. Eu estou presente na sua vida, sejam quais forem as circunstâncias, eu sou o Senhor das circunstâncias. Quem é crente tem que crer nisso, tem que saber disso. Portanto, irmãos, vamos repetir, quem está passando por tribulações, por situações tão difíceis, confie no Senhor, Ele está no comando disso. Queridos, não há nada mais confortador do que ter a presença de Deus na sua vida. Não interessa se você está doente, desempregado ou o que for. Se você sabe que Deus está com você, se há a presença de Deus na sua vida, você sabe que vai ter uma solução. Não precisa ninguém vir lhe prometer. Não precisa pastor safado, mentiroso, vir dizer, Jesus disse isso. Disse não. O que Jesus disse está na Bíblia.
Não tema, eu estou com você. Saibam que a alegria de viver não é a ausência de tristeza, não é a ausência de dor, não é a ausência de sofrimento ou de doença ou de tribulações. A alegria de viver é ter a presença de Jesus nas nossas vidas. Lembramos de novo que João estava exilado para morrer. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas Jesus lhe disse: João, botaram você aqui para morrer, foi? Pois quem tem a chave da morte sou eu. Não tema. Eu sou o primeiro e o último, eu sou eterno. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Por isso, diante da palavra do Senhor Jesus, não devemos temer nada, nem mesmo a morte. Não temas. Eu tenho a chave da morte. Foi o Senhor Jesus quem nos fez nascer. Não foi o acaso. Foi Deus. É Ele quem nos conduz durante a vida. Não é o acaso. É Deus. É Ele quem nos fará morrer. Não será o acaso. É Deus. E isso só acontecerá no dia determinado por Ele. De acordo com o seu propósito. Eu tenho a chave da morte. Isso quer dizer que nenhum, seja crente ou não crente, nenhum morrerá sem ser no dia que Deus mesmo determinou. Ele tem a chave da morte. No nosso caso, dos crentes, nenhum morrerá sem que Deus tenha cumprido o seu propósito na sua vida. Quanto ao inferno, que muita gente pensa que é do diabo, dentro das igrejas, muita gente pensa que o inferno é do diabo. Não, o inferno é de Deus. Aliás, o diabo também é de Deus. Vemos nas palavras de Jesus, claramente, que o diabo não é propriedade do inferno. O inferno não é propriedade. Quem tem a chave do inferno é Jesus. Muitas pessoas dentro das igrejas pensam que Deus leva os salvos para o céu e o diabo leva os condenados para o inferno. Não. O que a Bíblia ensina é que é o próprio Deus quem leva os salvos para o céu, do mesmo jeito que lançará no inferno o diabo e os seus seguidores, seus anjos. É Deus quem faz isso. De vez em quando eu lembro para vocês aqui a ocasião em que Jesus estava encorajando os seus discípulos para saírem para pregar o Evangelho e dizendo a ele que eles iam morrer por causa disso. Pronto, Jesus, isso aqui aconteceu com o pobre, só escapou João até agora. Pois ele disse muito antes: olha, vamos matar vocês. Vamos fazer tudo no mundo com vocês, inclusive matar. Mas não tenham medo. Mateus 10, 28. Não tenham medo de quem pode matar apenas o corpo e não pode fazer nada com a alma. Antes, tenham medo de quem pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Esse sou eu. E eu estou mandando, vão pregar. Confie em mim. Pronto. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Mateus 10, 28. Sou eu que tenho a chave da morte. Então não tenham medo de quem vai matar vocês. Sou eu que tenho a chave da morte. Sou eu que tenho a chave do inferno. E eu lanço lá dentro quem eu quiser. Irmãos, essa mesma palavra de estímulo que Jesus deu aos seus discípulos lá no Evangelho, ele repete agora para fortalecer o mesmo apóstolo que ouviu a promessa lá no início do ensino, quando eles iam começar a sair pregar, pois ele escuta de novo Jesus dizer: olha, João, não tema. Tudo isso que está acontecendo é a opressão do Império Romano, a morte. Eu vou lhe mostrar uma série de coisas aqui para você transmitir a esses irmãos que estão passando por todas essas aflições lá, para saber que eu tenho o controle de tudo isso. A morte está na minha mão. E o inferno também. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, é verdade. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Senhor maravilhoso.
Se nós o temos na nossa vida, nada mais nos assombrará. Nada mais nos meterá medo. Nós temos aquele medo normal que o ser humano tem que ter, até como prevenção contra acidentes, uma série de coisas, mas esse é o medo, não é esse medo que eu estou falando. É o medo de eu estar descontrolado o negócio, vão me matar, o que é isso? Esse medo não tenha, porque Jesus está no controle disso. Irmãos, eu sei que quem não está doente, fazer uma pregação dessa pode parecer mais fácil. Uma pessoa que está aqui dentro e está com câncer, pode estar pensando, eu queria ver se fosse ele que tivesse com câncer, ou a mulher dele, ou uma filha dele, alguma coisa assim. Pois fiquem sabendo, a única coisa que eu tenho medo é de sofrer, e por causa do sofrimento, blasfemar por causa da dor, alguma coisa assim, tá? Mas eu não tenho medo de morte, eu não tenho medo de doença, não tenho medo de nada. Eu tenho medo de não suportar a dor. Aí, às vezes, por causa de não suportar a dor, você termina pecando, digamos assim, blasfemando ou alguma coisa. É a única coisa que eu tenho medo. E não é nem da dor, é da blasfêmia por causa da dor. Eu tenho medo. E morte, de doença, do que quer que seja, eu não tenho medo. Eu não sei que Jesus está no controle disso. Até a dor, se a gente for pensar direitinho, ele também está no controle e não virá uma dor maior do que a gente pode suportar. Mas a gente tem medo de dor, quase todo mundo tem. Então, irmãos, eu sei que aqui nós temos pessoas na igreja lutando contra o que nós podemos chamar praticamente uma sentença de morte, porque é uma doença incurável. Incurável para a ciência, mas para Jesus não é, para Deus não é. E até a ciência tem, se não curar imediatamente, mas pelo menos posterga, resolve o problema por um tempo, às vezes volta depois, como aconteceu com Milena. Aí mais cura de novo, se for o caso, mais um tempo. Deus fez isso com Ezequiel. Aliás, rei Ezequias, que estava para morrer, não, você vai ver mais 15 anos. Então, irmãos, e estas pessoas e todos nós, porque isso pode acontecer com qualquer um, possam ficar sossegadas e receber essa palavra de encorajamento. A nossa situação não chega nem perto da que João estava passando, nem perto da que os irmãos a quem João devia mandar essa carta estavam passando, nem perto. Os irmãos estavam sendo queimados, não tinham casa, não tinham emprego, não tinham onde ficar, em todo canto estavam sendo perseguidos. Nós não. Temos uma doença, se for o caso, e muitas vezes a doença é fruto da nossa própria alimentação, do nosso próprio estilo de vida, muitas vezes. Somos nós mesmos que produzimos as doenças em nós. Então que essa palavra possa ficar nos nossos corações. Não tenha medo. Eu estive morto e estou vivo. E tenho a chave da morte. Eu estou com você. Ele botou a mão sobre João. Não tenha medo, João. Não tenha medo. Que não venhamos a temer potestades, poderes do mundo, políticos, corruptos, quem foram. Sejam quais forem as circunstâncias, que não tenhamos medo nem mesmo da morte. Até porque essa é certa. Porque o nosso Senhor Jesus é o primeiro e o último, ou seja, Ele é eterno, e tem todas as coisas nas suas mãos, inclusive a morte e o dia em que nós vamos encontrar com ela. Ele estava conosco no princípio, desde a criação e quando nós nascemos. Ele está conosco hoje, durante o processo em que nós estamos vivendo, enfrentando tribulações, aflições, injustiças, o que for, Ele está conosco. E Ele estará conosco no fim, no dia em que Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, para o reino da glória que vos foi preparado desde a eternidade. Ele é o primeiro e o último. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estive morto, mas estou vivo. E porque Ele vive, nós viveremos com Ele. É esta a mensagem do Apocalipse. Mesmo com tanta coisa horrorosa relatada ali, que assombra qualquer um, mas a mensagem do Apocalipse é essa: o Cordeiro de Deus está vivo e os seus eleitos viverão com Ele. A sua igreja viverá com Ele. Ele compartilhará com a sua igreja a sua vitória sobre a morte.
e Ele fará isso para louvor da glória de Deus. Amém.